Bom, uma vez que a gente falou sobre independência funcional, sobre abstração e encapsulamento, a gente pode falar um pouco mais sobre coesão e acoplamento, que são os dois conceitos primordiais de quando a gente fala sobre orientação objeto. A coesão, como eu já expliquei, é uma medida que indica se uma classe tem uma função bem definida, né? Então, assim como no mundo real, em que a gente espera que uma pessoa seja muito boa no que ela faça, as classes também. A gente quer classes especializadas, que a gente chama de altamente coesa. Uma classe com baixa coesão, ou seja, uma classe que faz muitas coisas, ela pode levar aos seguintes problemas. Primeiro, é difícil de entender. Você não sabe exatamente o que a classe faz. É muito difícil de reutilizar, porque dificilmente você vai querer uma classe que faça várias coisas. Provavelmente você vai querer só uma parte daquela classe. É difícil de dar manutenção, porque é difícil você entender o código dela, exatamente o que você precisa mudar. E é sensível a alterações, já que ela pode ser afetada por mudanças em vários pontos distintos. A classe, então, deve se propor a fazer o que é descrito em seu objetivo. Então, quando vocês criam uma classe, vocês devem pensar, para que eu criei essa classe? Né? O que ela representa? Uma classe que representa um aluno, ela não pode representar tanto um aluno quanto um empréstimo. Né? Então, a gente pode fazer algumas análises. Primeiro, vocês podem olhar o subconjunto de métodos e campos, né, que ela tem, de atributos, e ver, existem um subconjunto de campos e métodos que são facilmente agrupados? Se existe, provavelmente ela está contendo ali atributos de duas classes distintas que deveriam ser separadas. O valor de algum atributo determina a possibilidade de outros atributos ser nulo ou não? A gente já vai ver isso aqui. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui em pagamento, a gente vai ver valor, multa, data prevista, data do pagamento, valor pago. A multa não existe em todos os pagamentos. Né? Essa multa, ela depende desse campo aqui. Certo? Então, a data do pagamento determina se o pagamento vai ter multa ou não. Ou seja, esse modelo aqui não está coeso. Essa classe de pagamento tem mais interesses do que ela deveria ter. Né? Então, a gente precisa modificar esse modelo para ter algo como assim, pagamento e pagamento efetuado. Mais para frente, a gente ainda vai discutir se esse modelo está ok. Mas, basicamente, a gente está dizendo aqui, ó, um pagamento tem valor e data prevista e data do pagamento, valor pago e multa estão em outra classe. Depois a gente pode discutir se ainda essas classes estão coesas ou não, mas para aquele caso específico a gente já dividiu em duas classes. Bom, existe alguns tipos de coesão que eu vou falar rapidamente aqui, né? Só para a gente saber que existe. Primeiro, coesão coincidente. Né? É uma coesão que não há nenhuma ou pouca relação construtiva entre os elementos de um módulo. Então, existe assim, basicamente, coincidentemente, algumas partes de código estão no mesmo módulo. É mais ou menos uma orientação a objeto que não segue nenhum desses preceitos. Para que eu criei essa classe? O que deveria existir dessa classe? Né? Então, é uma coleção de código comumente usado e herdado por meio de herança. Coesão lógica. Um módulo faz um conjunto de funções relacionadas, uma das quais escolhidas por meio de um parâmetro ao chamar o módulo. Então, essa coesão é quando a gente tem funções relacionadas, mas não necessariamente a gente usa atributos daquela propriedade, né, que quando a gente tem que olhar, quando a gente cria em orientação uma classe, normalmente a gente cria pensando que os atributos, principalmente, eles fazem parte, porque são os atributos que descrevem as características da classe. Né? Bom, a coesão temporal é uma coesão no qual os elementos são agrupados no mesmo modo porque são processados ao mesmo intervalo de tempo. Então é comum em sistemas a gente ter esse tipo de coesão, porque, por exemplo, você precisa inicializar vários módulos ao mesmo tempo e coloca dentro de um mesmo elemento, seja uma classe, um arquivo, né? Isso é uma coesão temporal. Coesão procedural. Associa elementos de acordo com os regulamentos procedurais ou algoritmos. Né? Então é muito parecido com a coesão lógica. O módulo procedural depende muito da aplicação a ser tratado e junto com a aplicação o módulo aparece razoável. Então, a gente está falando aqui de elementos
que tem alguma questão algorítmica junto, mas não necessariamente classes. De comunicação, todas as operações de um módulo operam no mesmo conjunto de dados ou produzem o mesmo tipo de dado de saída. Né? Por exemplo, quando você está tratando de algo que cria um novo arquivo, né, exporta algo. Então a gente às vezes tem alguns elementos ali que não são necessariamente representados por classe e são mais, como que a gente pode chamar, algumas classes úteis dentro do sistema, né? Sequencial, a saída de um elemento de um módulo serve de entrada para o próximo elemento. Solução é decompor em módulos menores, mas a gente vai ver que essa organização temporal é útil dependendo do tipo de sistema que você está implementando. Inclusive, existem padrões arquiteturais que são muito próximos para esse tipo de elemento, né? Como um compilador, que você precisa da série do analisador léxico, que faz o analisador sintático, que faz o analisador semântico, né? São módulos que têm entradas dependentes. E por fim, a gente tem a coesão funcional, que na orientação a objeto é o que a gente espera, que o módulo tenha uma coesão funcional, ou seja, que ele foi criado por uma determinada função, né? E as operações nesse módulo são escritas de forma coerente em algumas únicas frases. Tá? Então, algumas coesões são indesejadas, outras são necessárias dependendo do tipo de sistema que você está fazendo, como a sequencial, a temporal, né? Mas, quando a gente busca orientação a objeto, no geral, a gente busca esse tipo de coesão, a coesão funcional. Então, cada operação na interface do objeto deve ser funcionalmente coesa, e cada objeto deve representar um único conceito coeso. Isso que é importante. Né? Os métodos que você cria tratam todos do mesmo conceito. Né? Então, por exemplo, se você coloca lá um método de emprestar na classe de aluno, você não empresta o aluno. Então, não faz sentido. Bom, o acoplamento já é uma medida que indica dependência entre elementos. Dependência entre classes, dependência entre componentes, dependência entre pacotes. Não importa. Você vai ter vários tipos de componentes distintos e de várias dependências distintas. A gente pode ter um acoplamento fraco, né? E o objeto não depende de muitos outros, ou um acoplamento forte, o objeto depende de muitos outros. O que a gente busca sempre é o fraco acoplamento, depender de um mínimo possível de outros objetos, de outros elementos. Né? Então, por exemplo, aqui nesse exemplo de orientação a objeto, que a gente sabe que não segue os preceitos de orientação a objeto. A classe biblioteca, ela tem uma dependência de item, de aluno, de empréstimo, de livro, né? Ou seja, ela tem dependência de vários outros elementos, no caso, a orientação a objeto. Então, isso a gente tem um acoplamento forte. Quando a gente tem um acoplamento desse tipo, a gente, primeiro, torna o código difícil de ler. Né? Então, a gente busca o acoplamento fraco para justamente ser mais fácil de ler. Tornar as classes mais simples para o consumo de outros desenvolvedores, ocultando seu funcionamento interno e isolar possíveis alterações em uma área pequena de código. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu não queria criar uma classe tão pequena. É ao contrário, quanto menor a classe, mais fácil é da gente entender. Né? Você não precisa ficar procurando aquele monte de métodos, ou dentro de um método grande também tem a coesão de métodos, né? E o acoplamento de métodos, o que aquele cara faz. Então, tanto a coesão quanto o acoplamento vai nos ajudar a ter uma melhor manutenção e um melhor reuso. Bom, um dos princípios para a gente diminuir o acoplamento é o tell don't ask, né? Que exige que a gente diga ao objeto o que fazer e não pergunte o que ele faz. Né? Outro seria a lei de Demeter, que a definição resumida é fale somente com seus amigos mais próximos. A gente vai ver que o padrão de atribuição de responsabilidade trabalha com a lei de Demeter.
Eliminação da intimidade inadequada, ou seja, quando você não precisa que outros métodos conheçam mais do que precisam de uma determinada classe. Então a gente também tem o acoplamento de dados, que ocorre quando a saída de um objeto é entrada de outra ou utiliza passagem por parâmetro. Ou seja, aquilo que a gente viu na aula passada, visibilidade por parâmetro, a gente também está fazendo acoplamento de dados, né? Por mais, a gente tem que tentar evitar qualquer tipo de acoplamento forte entre objetos, e a visibilidade por parâmetro é um desses. Então a gente pode, por exemplo, utilizar uma interface e instanciar um objeto ou uma classe abstrata e declarar aquela interface. Então a gente não vai ter a visibilidade para um objeto específico, mas sim a gente vai depender de uma interface ou uma classe abstrata, de preferência uma interface que pode ser implementada por qualquer outro objeto que a implemente, né? Bom, acoplamento por controle, quando um objeto passa uma mensagem para outro objeto e esse utiliza o parâmetro da mensagem para decidir o que fazer. A gente também tem que eliminar esse cara. Esse é um exemplo de acoplamento por controle. Então, aqui no caso, a gente tem o método setLâmpada, que recebe um valor, né? Então, dependendo desse valor, esse objeto aqui, esse método setLâmpada, ele vai decidir se ele liga ou desliga a lâmpada, ou se ele pisca. Ou seja, quem controla a operação é o setLâmpada. Então, quem chamou ele, por exemplo, aqui embaixo, por exemplo, a gente tem lâmpada.setLâmpada, né, passando 2. Esse objeto lâmpada que ele quer piscar, ele depende desse cara aqui. Então, a gente não quer isso. A gente quer que a classe que esteja chamando, ela diga o que vai fazer. Então, a gente vai usar o tell.don't.ask para melhorar isso. Então, a classe que vai executar a operação, aqui a gente está perguntando, basicamente assim, eu estou passando esse valor, o que eu posso fazer com ele? Né? Então, a gente não vai fazer isso, a gente vai mandar essa classe fazer alguma coisa. Então, ao invés da gente fazer aquele if, a gente vai fazer 3 métodos que a gente vai mandar. On, off e pisca. E quem está chamando não vai mais passar um parâmetro, ele vai passar uma execução. Porque antes ele perguntava, te passa um parâmetro e o que você pode fazer? Aqui ele vai falar, liga, pisca, desliga. Então, aqui a gente está aplicando o padrão, o tell, don't ask. Bom, outra coisa também que a gente evita ao máximo são os acoplamentos de dados globais, né? Que quando a gente cria, por exemplo, em Java, classes estáticas, né? Então, é indesejável e uma forma da gente tratar isso é usar o padrão de projeto Singleton. Acoplamento de dados internos ocorre quando o objeto altera os dados locais de outro objeto, né? Por exemplo, dados protected ou público em Java. Então, sempre a gente tem que usar os dados privados, né? Justamente para melhorar o acoplamento. Bom, algumas outras características que são importantes aí que a gente trabalha bastante, é a gente lembrar um pouquinho, por exemplo, sobre polimorfismo. Polimorfismo, como o nome já diz, né? A gente divide aqui o radical e o resto da frase, né? Na verdade, aqui é o prefixo poli e o radical é morfismo, ou seja, várias formas, né? Poli são várias e morfos formas. Então, o polimorfismo, não existe um polimorfismo, né? O que é polimorfismo? Polimorfismo é um conceito, ele pode aparecer de diferentes formas na orientação objeto. Por exemplo, a gente pode dar o mesmo nome a serviços em objetos diferentes, né? Então, eu tenho um método conectar que está em diferentes classes, né? Isso é um exemplo de polimorfismo, porque a gente tem o quê? Vários métodos com o mesmo nome executando coisas distintas, né? Ou seja, o nosso método conectar tem várias formas, apesar de ter o mesmo nome
e ter vários desses caras. Outro exemplo de polimorfismo é sobrecarga de métodos, quando eu tenho o método imprimir numa mesma classe com dois parâmetros diferentes. Bom, só para a gente lembrar, aqui fica muito claro, se vocês já programaram em C, vocês lembram que quando você imprime em C, você tem que fazer lá chama o método de imprimir, você passa o porcentagem e o tipo de dados que você está imprimindo. Então, você está dando para o cara que imprime a decisão de o que ele fazer com o parâmetro. Né? Eu quero imprimir um decimal, você dá lá 1%, um float, você dá 1% F. Né? Um print scheme, print, não lembro exatamente em C, mas você dá 1% F, você passa o valor e o porcento F. Então você está considerando que esse cara vai imprimir um float. Qual que é o problema? Se amanhã tiver manutenção, você não sabe, você está passando aquilo e não sabe o que o cara vai imprimir, porque a decisão da impressão está para o cara que executa o método. Quando você faz isso aqui, a gente está aplicando o tell don't ask. Eu dividi em dois métodos e eu vou chamar o método exato que eu quero. Se eu quero imprimir o inteiro, eu chamo esse cara. Se eu quero imprimir um string, eu chamo esse cara. Então, a gente fez um polimorfismo e o Java tratou um problema que a gente tinha lá no C, que no caso de impressão. Né? Bom, outra coisa que a gente pode utilizar são os padrões de projetos de software, que a gente vai falar em algumas aulas um pouco mais para frente, mas os padrões auxiliam na reutilização e no projeto de soluções elaboradas, e são soluções realmente boas que a gente vai aplicar. A definição é que cada padrão descreve um problema que ocorre repetidas vezes, e ele descreve o núcleo de uma solução para aquele problema de tal maneira que seja possível usar aquela solução milhões de vezes sem fazê-lo da mesma forma duas vezes. Tá? O padrão de projeto, por que ele é muito interessante? Porque ele é uma solução testada e aprovada para problemas em geral. Então, esse padrão já foi aplicado diversas vezes na solução de problemas anteriores de natureza similar. Então, a gente sabe que é uma boa solução para aquele problema. Sempre o padrão vai ter essa forma, nome, o problema que ele visa responder, a solução, né, de como que ele funciona e as consequências de seu uso. Além disso, a gente vai ter o padrões arquitetônicos que a gente vai começar a falar na aula que vem, que define a estrutura global do sistema, que daí a gente vai falar de arquitetura de software, e os padrões de projetos design pattern, que trabalham no nível de classe, que a gente vai trabalhar na arquitetura do sistema e esse cara trabalha no nível ali das classes, num nível bem mais baixo, que está no alto nível de abstração e esse cara está num baixo nível de abstração.